quem não conhece a nossa história pensa, coisinha boba, mas não é, coisa muito grande. Estou aqui com as pessoas que eu queria que estivessem aqui comigo no momento, e Deus preparou que todos estão. Isso é, igual falei aqui no início com o Dr. Manuel, não tem nem palavra para agradecer esse momento tão especial. Cada um aqui comigo tem um pontinho de uma história, Deus colocou um pontinho em cada local. Cada um aqui foi uma forma diferente de se conhecer e hoje nós estamos aqui todo mundo junto. Primeiramente aqui eu quero agradecer a Deus por tudo, a minha esposa por sempre estar do meu lado, a minha mãe que está aí comigo nessa jornada desde o início, dando força. Quero agradecer ao Júnior, meu cunhado, que eu chamei ele ontem à noite para me ajudar, ele veio. Agradecer ao Dr. Manuel, que me deu uma oportunidade de estar caminhando junto com ele. O Dr. Enauro, que me recebeu de braços abertos. O Dr. Rafael, que nós se conhecemos desde 2014. Nós estamos num projeto lá de início, de primeiro semestre, ele já me ajudava. É o que eu sempre vou falar. Era um rapaz que eu chegava lá do meu serviço suado e levava uma garrafinha de água para mim beber. Ele fala que não lembra, mas ele fez esse feito que eu não esqueço. E o Dr. Gilberto, que foi um dia meu chefe e hoje é meu parceiro, e nós estamos aí nessa luta. Quero dizer que a minha sogra, o meu sogro, a minha irmã, meus sobrinhos que estão aí, eu não tenho assim, gente, eu não consigo. E também não posso deixar de mencionar as esposas aqui, que eu não conhecia a Renata, né? Mas a esposa do Dr. Enauro eu não conhecia. E agora então nós todos se conhecemos e somos uma família. Quero dizer para vocês que um menino que passou fome, que não tinha nada para comer e muitos não davam futuro por ele, mas que sempre lá no fundo teve um Deus que zelou pela minha vida, né? Uma mãe orando, os irmãos orando. E chegou um certo ponto da história que colocou a Ludmila na minha vida, que aí foi só sucesso, foi só para frente. Então, assim, o que eu quero dizer é que, por difícil que seja, no final da nossa história, Deus é quem vai dar o ponto final dela, né? Então, eu agradeço a tudo, eu agradeço a todos vocês e que Deus multiplique. Aquilo que eu não puder fazer por vocês, que Deus faça em dobro, tá? Muito obrigado. Eu vou ficar aqui a noite inteira agradecendo a cada um e não vou conseguir agradecer o tanto suficiente, que eu sou grato tanto, principalmente pelo Dr. Manuel, de ter abrido as portas do escritório dele, sem senhores, por nem me conhecer, ele já abriu e falou, olha, se você precisar, você pode vir cá, nós vamos te dar o apoio. Então isso aí é uma coisa assim que não tem palavra, nada, não tem dinheiro no mundo que vai pagar. E aí quando eu estava construindo, ele veio aqui olhar, ele viu o início, e hoje está vindo o final para nós comemorarmos, né? Então assim, é coisa excepcional. E também, eu não agradeci ainda, mas é uma das irmãs que eu nem precisaria agradecer, que eu acho que não é segredo para ninguém, que a irmã que eu mais amo é a Dalete. Eu não... A Kelly está aqui, a Kelly sabe que eu amo ela, mas a Dalete para mim... Eu acho que é porque ela que cuidou de mim, fez eu passar fome lá no Pará, que ela assim, Dalete, você leva o lanche pro menino lá na escola, 3 horas, ela deixava 6 horas da tarde que ela ia lembrar. Então por isso que eu amo demais, é das minhas irmãs, não vou mentir, se eu puder eu ajudo todos, mas a Dalete eu não meço nenhum esforço para ajudar, ela sabe disso também. Então é isso, gente, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos. E o que vocês precisarem de mim, pode contar que eu estou disposto a fazer o máximo para agradar a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter vindo aqui nesse momento tão especial para mim hoje, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero só manifestar Manifeste. meu sentimento. Eu vou falar pelo sentimento, não tanto pela razão. Eu com o Cris, nós nos conhecemos exatamente lá na situação. Ele chegou o pessoal lá para trabalhar no meu departamento na época. E foi quando a gente se
para mim, ele se apresentou, depois que ia trabalhar lá comigo, etc. Depois descobriu, ele que descobriu que eu era advogado na época, né? E depois ele ficou perguntando para alguém, não quis me perguntar também, né? Depois eu fiquei sabendo, comecei com ele, era o primeiro período ou o segundo período? Era logo Estava no segundo. segundo período. E a partir dali eu dei o maior apoio para ele, um apoio psicológico, um apoio fático também, que foi dentro da situação que era de correria, que resolver coisas do secretário e da própria prefeitura e etc. Mas tinha outros também na mesma condição de estudante lá, tinha um rapaz lá que fazia, que era da CEINFRA, que estava lá, que era estudante, o próprio Rafael. E esse pessoal eu dava prioridade para que eles pudessem ter um tempinho assim, mais tranquilo, para poder pensar, para chegar na faculdade mais cedo, não sair para trabalhar. Teve lá que sempre. Tinha um colega lá que até exagerava, né? Ele não queria nem sair para trabalhar e eu deixava ele lá estudando. Não, vou ter uma prova hoje, vou fazer, permaneça aí. Ele quer sair, não, tudo bem, pode sair. Mas foi muito bom. E o Crisma foi. Aí a gente construiu isso na história e permaneceu até chegar a esse ponto, que eu acompanhei toda a formação, o período acadêmico dele. E aí, no início, fui para a OAB, temos essa parceria, de forma que isso é a palavra correta mesmo. E a capacidade que ele tem também da organização. Não é só a organização tanto mental como psicológica também. Da construção, do desenrolar de uma situação que é apresentada para nós. Então isso tem que contar. Né? Isso conta demais para que você possa dar rumo e buscar solução para o problema que nos é apresentado. Então, essa organização mental e psicológica é fundamental. Mas ele também é organizado de forma pedagógica, né? E isso também é um conjunto. Então, parabéns. Eu estou falando mais pelo sentimento do que pela razão. Não é fazer outro tipo de palavreado que não convinha também, porque no fundo também está sustentado pela razão, né, do reconhecimento. E aprendi também com o Crisma, né? Quando eu menciono mental, psicológico e questão pedagógica, isso vem para mim. E está vindo também. Né? Eu peço a opinião sobre um determinado assunto, o parecer, né, para ele. Isso né? Antes eu fazia isso praticamente sozinho, hoje eu pergunto para ele. Não, é isso mesmo. Né? Sabe que você pensou, pensou na minha frente? É isso mesmo. Né? Tem que buscar essa saída. Porque assim, né, questão processual, estava conversando com o Crisma essa semana, apresentou um problema e o juiz fez ele já deu uns 4 despachos nessa situação. Eu falei, o que nós vamos fazer? Nós não vamos perder esse processo, não. Nós iremos continuar, nós só vamos mudar o discurso processual. Mas o objeto vai ser o mesmo, a situação processual. Porque ele vai decidir em cima do espírito do problema, não da questão da questão científica ou pedagógica. Então, é isso. Então, para tudo ter uma saída, então que a gente muda, os doutores sabem, a gente muda apenas o emaranhado que está ao lado, para que cada um dá uma sentença diferente, dá uma coisa diferente que poderia ser idêntico, era equiparação, mas se você está contente com a decisão, doutor, então você recorra. Ele fala desse jeito, é assim. Eu já tive no nosso foi estressante,
uma experiência desagradável, ele disse, não, doutor, faz essa porra. Vamos aceitar. Desse jeito assim, dessa forma. Deu vontade de voltar e dar uma pesada nele assim, mas eu disse, não, estou perdendo. Mas é isso, parabéns, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no meio dessa família que tem me recebido muito bem. Não posso deixar de agradecer a vocês. É muito importante estar aqui no meio de todo mundo, né? Conhecendo cada um de vocês. E em relação ao Dr. Crisma, é uma coisa de Deus mesmo ter colocado ele no nosso caminho. O fato que aconteceu assim, inesperado, né? E graças a Deus tem rendido muitos frutos para todo mundo. Nós do escritório temos aprendido muito com ele, né? Porque o aprendizado ele é recíproco, né? A todo momento que alguém traz algo para mim, pede a minha opinião, eu faço meu conhecimento e muitas vezes o conhecimento que eu nem tenho, eu vou buscar, eu vou estudar para poder passar aquilo. O que aconteceu com o caso do Dr. Crisma, né? Quando eu conheci ele, né, numa viagem de Uber, né? E nós conversando, para conversa vai, conversa vem, eu ainda era bacharel na época, né? E aí eu cheguei no escritório e comentei com o meu sócio do penal. Ele falou, não, eu conheci, né? O doutor na época, né? O Crisma, assim, assado, né? Passei os cartões para ele, né? E ele ficou de conversar conosco. Não foi 2 dias, né? Ele estava lá na frente do escritório, batendo na porta. Já estava lá bebendo café. E aí quando ele saiu, né? Comentei com o doutor na hora. Falei, ó, o doutor é esforçado, é dedicado. A gente tem vários parceiros, né? Mas nenhum deles demonstrou assim, a dedicação e o empenho que ele tem. Nós temos um outro que é muito empenhado, que é o Dr. Zé Filho, né? Esse aí, e eu até comparei, ó. Ele está no caminho do Dr. Zé Filho, né? Ele é muito dedicado. E é o que ele tem demonstrado até hoje. Né? Então, ele está crescendo a cada dia, né? E com certeza o céu será o limite para ele. Né? É uma pessoa que corre atrás, busca informação, às vezes liga para mim e fala, ô doutor, você não se incomoda com isso assim, papapá, mas assim. Fala, doutor, pode ficar à vontade. Né? Fala o que você está pensando aí, comigo não tem isso não. Né? Nós estamos aqui para somar. Viu? E é isso, gente. Né? Eu fico muito agradecido. Né? Então, Alguma coisa, mãe? Bom, gente, eu também vou dar só uma palavra bem pequenininha. Eu, como mãe, né, fico lisonjeada com cada palavra que vocês falaram do meu filho. E, assim, fico muito feliz. E eu, essa semana, até falei para ele. E é uma passagem da minha vida com o Crisma que eu nunca vou esquecer. É uma passagem que eternizou no meu coração mesmo. A gente morando lá na Agrovila do Cuca, é o nome do lugar, Agrovila do Cuca, cidadezinha do interior, muito pequenininha mesmo, que lá tinha somente um posto telefone. Aí quer falar com o doutor Manuel, aí marcava o horário, o menino ia lá dar um recado, chegava lá, o doutor Manuel tinha que dar uma moeda para ele voltar lá para atender na hora. E um certo dia a gente estava passando uma situação muito difícil, o pai dele estava para fora, e aconteceu de eu ficar desempregada. E a minha filha, caçula, era neném na época, e no dia eu não tinha leite para ela. E esse menino vestido num shortinho, que esse shortinho eu queria ter trazido ele, ter guardado ele, porque ele é vivo dentro de mim. E chegou esse menininho de barrigona, perninha seca, e falou para mim assim, mamãe, eu vou lá naquele posto agora. Eu disse, não, os meninos já estão lá trabalhando. E ele saiu, não escutou mais não, porque determinação sempre ele teve muita, viu, doutor Manuel? E ele correu. Ele entrou lá no posto telefônico, já havia ele acelerado, demorou, ele voltou com aquela moeda. E eu vou dizer para vocês que aquela moeda até hoje ela tem grande significado na minha vida. Ele pegou aquela moeda e disse assim, mamãe, já dá de comprar o leite da minha irmã. Todo cinzentinho, dá de comprar o leite da minha irmã. E eu peguei aquela moeda e falei, tá bom. Aí peguei, mandei o outro ir lá comprar, o Pedalete comprar o leite.
E na hora que eu peguei aquela moeda, eu pedi muito a Deus, para que Deus o honrasse, para que Deus o abençoasse. E essa sempre foi a minha oração. E como se não bastasse, ele ainda virou para mim com aquele jeito dele e falou assim: mamãe, enquanto eu viver, eu quero ajudar a senhora. Então, assim, sempre ajudou muito. Sempre ajudou. E foi passando o tempo, nós fomos, né? Eu arrumei outro serviço e tal, e ele continuou naquele serviço, e nós fomos juntando as moedas e colocava no litro, no propósito de comprar uma bicicleta para ele, porque ia a pé, os outros tinham bicicleta. Lembra, Cris, da tua primeira bicicleta? Até quando nós quebramos lá, abrimos o litro e compramos a primeira bicicleta dele, um Monarcão. E ele fazia aquele trabalho. Então, assim, são histórias e muitas histórias que, se eu fosse contar, eu ia dizer para vocês o Crisma. Eu quero só dizer para vocês, o Crisma, ele merece. Merece, porque eu sempre falo, até falei para os meninos ali fora, agora de noite, o filho que honra pai e mãe, ele tem que ser honrado. E logo em seguida Deus colocou a Ludmila na vida dele, que tem sido um braço direito, né, na vida dele. Os dois têm caminhado lado a lado. Eu costumo falar que a Ludmila não é uma nora, ela é uma filha que meu filho me deu, porque a gente vê o esforço, o companheirismo um para o outro. Então, o que eu quero falar nessa noite, quero agradecer a todos, o doutor Gilberto, que sempre o apoiou muito, né? O doutor Manuel, o outro doutor que faltou. E a sogra dele também, que foi um braço importantíssimo na vida dele. Foi uma pessoa assim que eu sempre falo, ele não tem uma sogra, ele tem uma mãe, né? Somos duas mães para ele. Então, que Deus venha estar abençoando mais e mais a sua vida, Crisma. E dizer que eu sou muito grata a Deus pelo filho que você é, pelo profissional que você é, pelo colega que você é, e que nunca deixe você, o sucesso, subir a sua cabeça e roubar a tua humildade. Que Deus tem sempre mais e mais para você. Viu? E dizer que te amo nem precisa, né? Que você já sabe. Então, assim, gente, muito obrigada e só isso. Obrigada. Eu também só vou falar que eu te amo de graça, viu, meu irmão? De todo o meu coração também, amo demais você. E a gente sabe o quanto que o esforço vale a pena, né? A gente sabe que os nossos esforços são... e principalmente a oração da nossa mãe, que eu sei que o Clisma também reconhece que essa mulher aqui, gente, orava às 3 da tarde, lá no Pará, num vestido azul, ela ia para a roça, e eu não lembro o dia exatamente, mas ela orava muito por nós, que até um tempo dele, ainda dá para ver calo no joelho dela. Nós, os filhos da minha mãe, nós estamos em pé por orações. É oração. Oração que nossa mãe já fez, e eu sei que Deus honra a nossa vida através das orações da nossa mãe, e nós agradecemos muito a Deus pela vida dela e esperamos honrar, né, a sua história também com a nossa vida, porque a gente sabe o tanto que a senhora orou por nós. Eu lembro de acordar de madrugada e a senhora está orando pela minha vida, orando na cabeça de cada um de nós, que eu tenho um sono muito leve, e eu lembro da minha mãe de madrugada orando na nossa cabeça. Então, nós somos fruto de oração, é fruto da bênção de Deus mesmo. E é isso. Então, gente, estou muito grata, muito feliz, não poderia deixar de expressar aqui meus sentimentos, né? E agradeço cada oportunidade que cada um deu ao Clisma. E meu desejo é que você continue crescendo cada vez mais como pessoa, como ser humano, como profissional, aproveitando aí cada oportunidade, né, que Deus coloca no caminho. E amo muito você, estou orgulhosa pelo homem que você se tornou, cresceu muito, amadureceu muito, aprendeu muito, e Deus tem dado sabedoria, que Deus continue dando sabedoria e inteligência para fazer as melhores escolhas.